E vamos que vamos, pessoal, aqui para a terceira aula de hoje, dia 2 de janeiro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Para quem não assistiu às duas primeiras aulas, aqui é a terceira, certo? Peço que dê uma olhadinha nas anteriores para acompanhar essa operação, pessoal, que nós fizemos aqui hoje, certo? Que ainda está em curso. O mercado ele abriu em baixa, já dando essa entrada aqui desde o último pregão, da quinta-feira. E é isso, pessoal. Aqui ele abriu já com gap, deu entrada aqui. Mais uma vez falando. Ó, pessoal, lembrando que aqui ele já está prestes a fazer uma reversão aí, tá certo? Aí a gente vai dar uma acompanhada aí, ver o que vai ocorrer aí, certo? E está prestes a fazer uma reversão. Vamos ver se ele vai confirmar isso pra gente, certo? Depois de uma longa pernada aqui, meus amados, para baixo, ó, desde o ponto de entrada, não deu saída ainda nessa operação, certo? Ele já se estendeu aqui para baixo, ó, exatos 3.800 pontos. E o nosso indicador ele acompanhou esse movimento, ó, nos dando aí suporte, entendeu? E confiabilidade aí de que realmente esse mercado ele ia vir cá para baixo. Agora o que é que ele está fazendo? Está dando aí um sinal aí de retorno. A gente está com um contrato, entramos nesse ponto aqui, saímos com uma parcial de 80% nesse ponto, 150 contratos. Isso aí é um sistema de segurança que nós utilizamos, certo? E ele desceu mais 2.300 pontos. Tranquilo? Nesse momento estamos em valor real aqui na nossa operação R$480, já chegamos a quase 600. Mas é natural, se a gente quer permanecer na operação, a gente tem que esperar o ponto de entrada, o sinal de retorno, certo? Pra gente é natural devolver um pouquinho aqui, pessoal, certo? Então o que acontece? É isso aí. Essa é a terceira aula, né, de hoje. Peço que quem não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Quem está chegando agora, assista mais algumas aulas anteriores aí, certo, meus amados? Esse aqui é o nosso indicador, olha aí, tá começando a dar um sinalzinho aí, tá certo? Você vai retornar. Lembrando que está na versão automática aqui, pessoal. A gente vai ver como ele vai se comportar aqui, certo? Existem algumas falhazinhas que ocorrem decorrente da própria plataforma, certo? O sistema automatizado da plataforma às vezes dá um certo... Quem opera aqui na bolsa já ouviu certamente falar. Quem opera no automático também certamente já teve algumas dificuldades aí, certo? Então, são coisas que não dependem da gente, nós programadores aqui do nosso indicador, certo? Nós temos nossa forma, nossos meios de operar, de criar as nossas estratégias, colocar em curso, mas existem os limites, né? Algumas vezes da parte da pessoa que está recebendo aquele produto, que no caso é a plataforma, tá certo? Então, se ela limita algumas coisas, infelizmente a gente não consegue colocar tudo que nós temos em mente ou na nossa mala de ferramenta em prática, tá certo? Então, é isso aí. Então, o que nós recomendamos é que cada um que está operando, mesmo no automático, que acompanhe as suas operações, certo? Existe toda a programação, entendeu? Quem não sabe, eu vou fazer, deixa até nos comentários aí que eu vou fazer um vídeo já explicando isso mais para frente, certo? Mas ainda não é o ponto. Quero apresentar aqui a forma de operar, a quantidade de alcance que ele pode chegar, né, os nossos indicadores, até um ponto de retorno. Nesse caso aqui está sendo, né, já está caracterizando um ponto de retorno e vamos aguardar aí. Dando esse ponto de retorno, nós vamos entrar aqui comprado, certo? E é isso aí. Entendeu, pessoal? Nós vamos encerrar a operação aqui e vamos entrar comprado. Vamos ver o que vai acontecer. Então é isso. Nós trabalhamos com esse tipo de indicador aqui, que esse é o indicador FF 2.2 Turbo, certo? Mais indicado em específico para o gráfico de Renko, certo? Mas temos também para o gráfico de pontos e gráfico de candlestick, que é esse que eu acabei de colocar aqui no gráfico, tá certo? Os dois eles trabalham nas mesmas proporções, porém existe algumas, de acordo com a volatilidade do mercado, ele apresenta resultados diferentes. Vocês entenderam? Ele apresenta resultados diferentes, certo? Por isso nós temos
essas modalidades de indicadores para cada tipo de gráfico, certo? Para melhor atender aí as operações de cada um de nós. Então é isso aí, ó. Se vocês observarem, mudou aqui o cenário, né? Mudei aqui o indicador. Então, olha só, nesse indicador, por esse indicador aqui, a entrada deu nesse ponto. E a saída, ó, possivelmente vai ser por aqui assim que ele ficar verde aqui embaixo, certo? Olha aí, 4.600 pontos, 4.600 pontos de uma vez, certo? 4.600 pontos. Vocês entenderam? Por esse indicador aqui, que é o indicador do 30 pontos. Fernando, posso operar com tempo menor? Pode, sem problema nenhum. Só levando em consideração de que o alvo também precisa ser menor, certo? A obrigatoriedade tem que ser menor. Por quê, Fernando? Porque o gráfico em um tempo menor, ele dá mais volatilidade, ele dá mais pullbacks, entendeu, pessoal? Então, se assim é, então com certeza ele vai ter um diferencial, certo? Vai interferir no resultado aí. Bom, o que é que eu posso falar sobre essa questão de mudar um indicador para o outro? Se vocês observarem, aqui está no indicador, na configuração da estratégia do box, certo? Observe que ele deu entrada nesse ponto de venda. Olha aí, entrada nesse ponto de venda e nesse ponto de venda aqui. E uma entrada de compra nesse ponto, certo? Quando eu mudo aqui para o 30 box, que ele corresponde às mesmas pontuações do 30 pontos. Quando eu mudo para o 30 pontos, olha só quantas operações acontecem nesses pontos aqui, tá certo? Por que isso, Fernando? Porque essa configuração aqui de execução, ela está configurada para box de candle de box, gráfico de box, certo? Então, automaticamente, quando eu mudo aqui para pontos e vou operar a mesma estratégia, ele já dá pontos de entradas diferentes. Vocês entenderam, pessoal? Então, por isso, nós fizemos os nossos indicadores específicos para cada operação. Mas existe um específico para cá, para o candlestick, Fernando, que é o gráfico que eu opero, certo? Esse daqui, esse indicador aqui do pontos, já é exatamente o específico também para o gráfico de candlestick. O que não é adequado é a execução, tá vendo, pessoal? A execução, ela permanece a mesma execução do gráfico de box, certo? Então eu vou fazer a mudança aqui para vocês entenderem. Vou mudar aqui a execução para o gráfico de candlestick, certo? Que coincide com o mesmo gráfico também de pontos. Olha aí, vocês observam que o número de operação aqui ele diminuiu, tá vendo? Então aqui já funciona para o gráfico de candlestick. Vocês entenderam? Olha aí, certo? Deixa eu esticar o gráfico aqui para vocês verem que as coisas realmente funcionam por aqui. Olha aí, tá vendo? Deixa eu ver aqui essas pontuações, ó. Olha aqui, tá vendo, pessoal? Deu essa entrada nesse ponto, ó, no gráfico de candlestick e alcançou lá 1.200 pontos, tá vendo? Deu essa entrada aqui, ó, no gráfico de candlestick e alcançou aqui para baixo, ó, tá vendo? Nesse ponto de saída aqui, ó, alcançou 400, 500 pontos, tá vendo? Deu essa entrada de venda aqui também nesses pontos, ó, e ele alcançou aqui para baixo, ó, 750 pontos. Depois ele deu essa entrada de compra. Deixa eu olhar aqui direitinho. Olha aqui, deu essa entrada de compra nesse ponto. Tá vendo? Andou aqui 150 pontos, deu essa consolidada. Deu essa venda aqui embaixo, ó. Depois deu essa comprinha aqui em cima, tá vendo, pessoal? Ó, consolidou, complicou. Aí o que acontece? Aqui, ó, deu essa venda. Ó, deu essa venda, ó. Ontem, né? Ontem não, quinta-feira foi o último pregão. E já amanheceu confirmada aqui essa venda, ó. O mercado abriu aqui nesse ponto, né? Testou aqui, não, ele abriu aqui em cima. Ele abriu aqui em cima, ó, certo? E olha só quantos pontos ele já deu aqui para baixo hoje. 3.000, tá vendo? 3.250 pontos, 3.270 pontos.
Então foi exatamente essa operação aqui, certo? De hoje. Linda e maravilhosa, certo? E o que foi que o indicador fez? Ele exatamente acompanhou aqui nos mostrando, tá certo, pessoal? Aí dentro desses parâmetros aconteceu inúmeros padrões de reversões, certo? Inúmeros. Vocês entenderam? Aqui, o primeiro, o martelo aqui, tá vendo? Martelo, certo? Não funcionou. Ó, teve uma estrela, aqui ó, a única coisa que funcionou foi essa estrelinha da noite aqui, pessoal, que voltou, tá vendo? Primeiro essa estrelinha aqui, né, da manhã, não aconteceu, veio cá pra baixo, o martelo fechou abaixo, não funcionou, tá vendo? Aqui aconteceu a estrela da manhã também, foi até aqui, depois ele rasgou pra baixo, e aí tchau, meus amados, ó. E o nosso indicador falou assim, olha, permaneça na operação, esquece essa coisa de padrões de Kendo, que essas coisas não funcionam até um determinado ponto, depois ele já não faz mais. Então, certo, meus amados? Então, em todo tempo o gráfico funciona. 1 minuto, Fernando, vamos lá, 1 minuto. 1 minuto. Olha aí, pessoal, tá vendo? 1 minuto, ó. Olha aqui, ó, 1 minuto. Olha só onde deu venda aqui, 1 minuto, ó. Onde deu da saída aqui, pessoal? 1.500 pontos no minuto, tá vendo? Mas ele deu mais que isso, ó. Ele deu 2.100 pontos. Vocês entenderam aqui, ó? Nesse momento aqui tá alcançando. Se bem que já deu a saída aqui, né? Então antes dela, ele alcançou aqui, ó, 2.100 pontos. Vocês entenderam? Daqui pra cá a mesma coisa, ó. Ó, essa venda aqui nesse ponto, ó, alcançando aqui pra baixo mais de 1.000 pontos. Então em todos os tempos gráficos funciona, certo? O que vai diferenciar aí é a questão da quantidade de operação. Vai dar muito mais operações e consequentemente os ganhos ele vai ser mais limitado, certo? Então para quem faz scalp pode fazer sem problema nenhum aí, ó. Entendeu? Deu entrada de saída, ou venda ou compra, entra aqui, o indicador ele vai garantir isso aí, certo? Pontos, ó, eu vou botar aqui 10 pontos, ó, 10 pontos, gráfico de pontos, olha aí, ó. Mesma coisa, tá vendo, pessoal? As lapadas aí pra baixo, ó. Mercado em baixa, tá vendo? Ó. Opa, rapaz, volta aqui. Olha aí, hoje, ó, entrou aqui, ó. Ó, alcançou aqui 400 pontos, ó, 500, tá vendo? Novamente aqui, ó. Teve esses testezinhos pra cima, é aquilo que eu falo pra vocês. Quanto mais o tempo menor também é o olha aí, ó, que lindo isso aí, tá vendo? Esse movimento. Muito lindo aí, pessoal, esse movimento, tá vendo? Vou mudar aqui agora para o... Ó, vou mudar aqui, pessoal, para a estratégia de boxe, tá certo? Vocês vão ver como vai aparecer inúmeras operações aqui nesse ponto. Por quê? Porque a estratégia não é indicada para de pontos. Aqui nós estamos no indicador, certo? Exatamente indicado para pontos, gráfico de pontos. Por isso deu essa entrada nesse ponto e na entrada nesse ponto aqui. Ó, pegamos uma compra lá no nosso indicador lá, certo? Pegamos uma compra aqui levinha, a gente vai permanecer nessa compra leve. Pronto, pessoal, é uma das coisas aqui que eu vou mostrar. Eu vou voltar aqui. Espera aí. Vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para a estratégia que a gente está usando. Olha aqui, tá vendo como apareceu inúmeras vendas e compras nesse ponto? Então o que é que eu faço aqui? Eu mudo justamente para o gráfico de 30 Rs e ele simplesmente desaparece, tá vendo? Ó, desaparece todas as operações, só aparece essa aqui embaixo, tá vendo? Que agora nós entramos nesse ponto aí, tá vendo? Ó. Entramos nesse ponto aqui, ó. Então, olha aí, zerou. Enquanto a gente estava conversando, zerou a operação. Porque só entrou aqui com um contrato. É justamente essas coisas que muitas vezes acontecem na plataforma, certo?
às vezes nós codificamos lá tudo direitinho e acaba que não conclui essa operação. Na hora de reverter, às vezes ele não reverte na mesma quantidade que nós colocamos lá, certo? Isso tem muito relato, vocês veem aí o pessoal reclamando bastante aí. Então, como as estratégias ainda estão em aperfeiçoamento, né, na plataforma da Nelogic, eu estou falando da parte do software deles, né? Então é natural que tais coisas assim aconteçam. A gente não tem que ficar brigando com eles, né, pessoal? A gente tem que ter paciência, tá certo? Tem que ter paciência. Que o objetivo deles é melhorar o serviço, apresentar um serviço pra gente melhor a cada dia, tá certo? A gente tem que ter paciência e aí entendimento para isso, compreender essa situação. Estamos aqui com R$580. Aí novamente, como ou ganhe de 100 a 4 mil reais por. Bom, já que ele não entrou aqui em coisa, o que é que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai entrar aqui, ó. A gente vai entrar aqui agora, ó. A gente vai entrar aqui agora com 100 contratos, com 5 contratos, tá certo? Entramos aqui com 5 contratos, vamos aguardar aqui. A gente teria que ter entrado com 5 contratos aqui embaixo, tá vendo? E aguardar ele fechar aqui para cima. Aqui a gente já tinha saído, certo? O nosso tinha adquirido aqui mais 140 pontos. Nesse ponto aqui de saída a gente entrou, né? Como a gente vai ver o que vai fazer. Então assim, por isso que eu falo, se vocês observarem no começo dos vídeos, eu não apresentei a versão automatizada. Por quê? Mas não funciona, Fred. Funciona. Nós entramos aqui, certo? Nesse ponto, ó, e trazemos o mercado. Você observou que ela encerrou a nossa operação e entrou novamente na operação, certo? Porém, ela não entrou com a mesma quantidade de contrato que nós, ó, tá vendo? Que nós, ó, aqui, ó. Vê se dá pra ver aí, pessoal, tá vendo? Com a mesma quantidade de contrato que nós planejamos aqui, configuramos, vocês entenderam? Entrou com apenas um, reverteu apenas a quantidade que estava em curso, vocês entenderam? Então existe isso aí. Ah, Fernando, mas não é a configuração. Não é, pessoal, não é a configuração. Não é a configuração não, certo? Isso aqui é uma resposta da plataforma, do banco de dados da plataforma, que ela não faz esse reconhecimento. Às vezes faz e às vezes não faz. Vocês entenderam? Então existem essas falhas aí. Às vezes ela faz e às vezes não faz. Então aqui, nesse caso aqui, o que foi que aconteceu? Eu deveria estar com, já aqui, ó, para que se não entrasse com os 5 contratos, automaticamente eu já entrar aí com os 5. Por quê? Caso contrário, eu já ia entrar aqui, onde eu entrei, tá vendo? Mais caro. Entendeu, pessoal? A entrada seria nesse ponto, o indicador indicou compra nesse ponto, e eu, né, por uma falha do sistema, né, da plataforma aí, ela já deu já compramos um pouquinho mais caros aqui, certo? Então, por quê? Porque ele não reverteu a operação e entrou com a mesma quantidade de contrato. Vocês entenderam? Mas, Fernando, agora por que isso acontece, pessoal? Porque nós fizemos, olha só, nós fizemos uma parcial nesse ponto. Agora, se nós estivéssemos com os mesmos 5 contratos desse aqui, quando ele chegasse aqui, ele ia reverter exatamente o mesmo ponto. Vocês entenderam? A mesma quantidade. Porque ele ia fazer o reconhecimento da mesma quantidade que estava em curso. Certo? Ele não consegue. Às vezes acontece e às vezes não acontece. Por isso que eu digo para vocês que não é uma falha da nossa programação. Que às vezes funciona e às vezes não funciona. Certo? Olha aí. Já estou comprado aqui novamente. Entendeu? Certo, pessoal? Já entrou comprado novamente aqui. Fernando, era para acontecer isso? Não, não era para acontecer. Vamos ver o que vai acontecer aí. Vocês entenderam, pessoal? Tudo por quê, Fernando? Porque eu estou fazendo parcial. Se eu tivesse feito aqui tudo bonitinho, como ou, no caso aqui eu tivesse vindo descido normal aqui, ele não estaria fazendo essas pequenas alterações aí, certo? Então, Fernando, o que é que eu faço? Chega aqui, ó. Entrou quer operar automatizado, pessoal? Então o que é que eu faço aqui? Eu chego aqui, ó. A operação está em curso, certo? O indicador não está me indicando retorno naquele momento. Eu já estou comprado. Eu chego aqui, ó. Pauso o robô, certo? E aguardo. Certo? Se eu quiser que ele faça alguma operação de imediato, eu venho nos pontos que eu já estou acompanhando, eu venho, ponho ele para funcionar
e tranquilo, certo? Pausando-se o robô aqui, as operações que estão em curso, ela vai ser executada tranquilo, não vai ter problema nenhum não, certo? Não vai ter problema nenhum. O que não vai acontecer é ele entrar mais, fazer operações, entrar com operações, mas a saída já está em curso aqui, já está tudo configurado aqui, tá vendo? As entradas e saídas vai acontecer aí, certo? E o robô ele tem a função de colocar as plataformas, colocar as ordens na plataforma, certo? A partir do momento que ele lança no mercado as ordens, automaticamente elas já são executadas, certo? Ou já estão programadas para ser executadas no momento certo. E a gente aguarda agora ele testar aqui em cima, né, para pagar a gente para aqui nesse ponto. Pela análise técnica, né, ele já testou aqui embaixo, né, fez um fundo duplo. A chance de ele testar aqui em cima é muito grande, certo, pessoal? Vou até romper e dar uma esticada lá para cima, beleza? Deixa eu mudar aqui esse indicador, que esse aqui ele como a gente estava falando aí, ele é o indicador para o pontos, por isso que ele não deu ainda, não ficou verde aqui embaixo. Eu vou mudar ele aqui, pessoal. Deixa eu mudar ele aqui para vocês verem. Deixa eu mudar ele aqui. Pronto aí, observe que aqui ele tá ficando azul, tá vendo? Ó, já ficou azul. Aí já caracterizou a compra, certo? Ele deu-lhe um ponto de compra muito do bom aqui, tá vendo? Ó, na virada esquerda para baixo aqui, ele deu a venda, ele deu a compra. Ponto muito ótimo de compra aí. E é isso aí. Aqui a gente se protege, pessoal, tá vendo? Se protege aqui. Não era para ter entrado nesse ponto aqui, é como eu falei, o sistema automatizado, ele acontece essas falhas aí, certo? A entrada seria aqui embaixo, ó. Essa aqui ela aconteceu aleatória, certo? Então o que acontece? Eu estou deixando acontecer tudo isso aqui para vocês entenderem, certo? Que pode ocorrer essas falhas aí no sistema da plataforma, ok? O que é que eu deveria ter feito aqui? É o que eu fiz agora. Mas por que não fez, Fernando? Para vocês entenderem, certo? Entrou aqui, não coisou, ó. Vai dar ponto de entrada, reverteu, não coisou, bate aqui novamente, ó, a quantidade que vocês querem, entra aqui e aguarda, certo? Saiu, né, na configuração, tudo bonitinho aqui, pronto. Aqui em cima a gente já não pega mais, entendeu? Então essa operação que está em curso aqui, a gente já não estava participando dela, certo? Mas se subir, ótimo se subir, que é o que a gente quer. Mas porém não é o ponto de entrada. O ponto de entrada deu cá embaixo. A quantos pontos abaixo? Vamos ver aqui. Ó, agora ele já andou aqui 370 pontos para cima. E nós compramos exatamente aqui 280 pontos acima do ponto que o indicador nos deu, certo? Primeira compra a gente já fez acima porque a plataforma ela falhou aqui, ó, no sistema automatização, ela falhou, certo? Só deu um contrato, só reverteu um contrato que estava em curso, sendo que seriam 6 contratos que tinham que entrar, certo? Se você observar agora, ela deu os 6 contratos. Olha só que interessante, tá vendo? Ela entrou com os 6 contratos agora. Vocês entenderam? Depois que fechou o box. Só que a programação é para encerrar aqui, ó. Entendeu? Se vocês observar aqui, ó, olha aqui, ó, o que é que tá dizendo aqui, ó? FF reversão da coisa, ou seja, a configuração do nosso sistema aqui está configurado justamente para ele reverter nesses pontos, certo? Fazer a reversão, certo? Aqui, ó, certo? FF quer dizer FF, que ele está falando do nosso indicador, certo? Que está aí. Vou colocar ele aqui para baixo.
Olha ele aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Indicador FF 2.2 turbo. Entendeu? Ó, estratégia FF, certo? Reversão, quer dizer que reverte a operação. Vocês entenderam? Tá, reverteu sim, Fernando, reverteu aqui, ó. Só que ele não reverteu no ponto certo. Ele pegou um contrato, fechou a operação. Quando ele fechou o próximo box, ele reverteu, ele entrou comprado de novo. Ele não tem que fazer isso, tem que fazer no mesmo ponto, certo? Aqui, ó, ele tem que fazer exatamente no mesmo ponto aqui. Observe que ele fez, só que ele só reverteu o que estava em curso, certo? Algumas vezes acontece ele reverter em as outras que foi configurado, como estava aqui, certo? E outras vezes não acontece isso. Olha aqui, ó. Ver se dá pra ver. Tá vendo aqui, ó? Ó, 5 contra quantidade de ordem 5, certo? Mais quantidade máxima que a gente coloca aqui para a questão de proteção 6. Esse 6, por que esse 6? Porque 5 seria a entrada primária lá, com 5 contratos, certo? Olha aí, vai pegar. A segunda seria saiu 4, ficou 1. Então 5 mais 1 é igual a 6. Então ele teria que entrar exatamente com esses 6 contratos, certo? Ele entraria com 6 contratos até o limite. Revertia aqui e entrava com 6 contratos. Só que muitas e muitas vezes ele não faz isso. Entendeu? O sistema ele não faz isso, dá uma falha. A mesma coisa aconteceu no começo no começo da operação aí, meus amados, do pregão, entendeu? É uma falha do sistema, da Nelogica, entendeu? Eu não vou dizer que é uma falha, né? É um processo que está em andamento, que é muita gente também operando, entende, pessoal? A gente tem que entender, não vai dizer que é uma falha. Pode até falar uma falha, mas no bom sentido da palavra, certo? Imagina se a Nelogica diz assim, olha, tá, meu sistema está falhando, então tudo bem, eu vou suspender. Vou suspender, eu não vou mais oferecer o serviço de plataforma. E aí, onde é que a gente vai operar, pessoal? Entende? Como que é? Então o que a gente precisa fazer é passar as informações para o suporte. Olha, está acontecendo isso, tal. Teve até um tempo que ele suspendeu logo no começo. Ele lançou, né, a versão aí automatizada, né? Todos nós sabemos isso. Depois foi o que ele fez, ele suspendeu. Entendeu? Primeiro eu só estava pegando na versão Day Trade, não estava acontecendo as operações, certo? Aí ele suspendeu, né, corrigiu, estava só no Swing Trade. Você colocava o Day Trade e não ia, entendeu? Só no Swing Trade, entendeu? Depois ia no Swing Trade. Se vocês colocassem uma margem que tivesse dentro das normas do Swing Trade, aí sim vocês poderiam processar o Day Trade, só que na modalidade Swing Trade, certo? Estava configurado no Swing Trade. Depois eles corrigiram isso e acabou que agora está funcionando já, entendeu? E é isso, mas é o aperfeiçoamento das ferramentas, pessoal. A gente tem que ter paciência, certo? É isso aí. Então, estamos com quanto nesse momento? Deixa eu ver aqui. Ó, 750 reais já estamos aqui, viu, pessoal? Trabalhando levinho. Aí você vai olhar assim, poxa, mais uma operação de hoje dessa, uma baixa de hoje, um gap desse aí, uma pernada dessa. Não, pessoal, eu sei que se a gente trabalhasse pelo menos com os mesmos 5 contratos e viesse para aqui, ó. Olha só que lindo isso aqui, ó. Tá vendo? Se tivesse saído exatamente nesse ponto aqui embaixo, na mínima, estaria com 2.170 no bolso, certo? 2.170 no bolso. Mas aqui são videoaulas, pessoal, certo? Então quando a gente está nesse processo aí, a gente não deve acelerar, né? Imagina, a gente querer andar igual
é um piloto de Fórmula 1 correr na pista. Não tem como, né? A gente tá aprendendo. As aulas que estou passando aqui é o passo a passo. Eu sei que tem pessoas aí que tá assistindo esse vídeo, ou vai assistir, eu já assisti alguns vídeos meus aí, e nunca sequer botou uma ordem no gráfico, entendeu? Então, que bom que ele nunca fez isso. Não tem experiência, amigão? Não faça. Assista, tome cursos bons, né, que vai ensinar o senhor a ser exatamente um profissional de qualidade, um profissional prudente, tá certo? É isso que nós queremos mostrar aqui para as pessoas, certo? Quando pegar aqui essa parcial aqui, observe. Aqui, na verdade, eu poderia já encerrar até tudo nesse ponto, certo? Opa! Eu já poderia até encerrar tudo nesse ponto aqui, ó. Nessa parcialzinha. Tudo que eu falo, esses 5 contratos que a gente pegou aqui, ó. Certo? Eu vou até fazer isso mesmo. Eu vou... Porque aqui é o sistema, justamente o sistema de segurança aqui, tá vendo? Eu posso pegar depois que ele encerrar aqui, ó, eu posso pegar ele e até botar aqui embaixo, ó. Pra ele fechar a esquerda aqui pra cima, eu posso chegar nesse ponto e recomprar de novo. E aí fica tudo muito lindo pra mim. Entenderam? Olha aí. Pernada de baixo é tão grande, pessoal, que não tá cabendo no gráfico. Deixa eu fechar essa boleta aqui um pouquinho pra gente ganhar um espaço maior aqui. Lembrando, pessoal, que nós temos aqui, ó, essa versão amarelo, né, com azul desse. Temos versões também em outras. Vamos ver se está aqui disponível pra gente. Ó, temos essa versão light aqui, tá vendo que ele fica bem fininho no gráfico, ó. Para quem trabalha também querendo fazer análise técnica, o gráfico fica mais limpo, tá certo? Se quiser ficar interpretando o gráfico, tal, tem essa versão. O efeito é o mesmo, tá certo, pessoal? O que muda aqui é... E também existe uma interpretaçãozinha aqui, certo? Ao longo do tempo eu vou colocando para vocês. Tem uma razão de ele ser dessa forma. Ó, um pouquinho mais cheinho, tá vendo? Posso usar os dois, tanto faz. Não faz diferença. Certo? Mas a eficiência de um é a mesma do outro. Agora existem umas interpretações um pouquinho mais... Coisa aí que são mínimos detalhes, assim. Esse aqui é o gráfico de ponto. Ah, tem esse aqui também, pessoal. Olha que lindo aqui esse indicador, tá vendo? É para gráfico de pontos e de... Aqui é mais conservador usar de candlestick, tá vendo? Isso aqui, ó. Ó. São mais conservadores, olha aí. Que lindo isso aí. Não participou desse pullback, tá vendo? Tá vendo? Não participou desse pullback aqui, ó. Certo, pessoal? Então deu ó. Olha pra isso, ó. Vocês entenderam? Ó. Esses pullbackzinhos ele não participou, certo? No entanto, a entrada dele aconteceu, a saída dele aconteceu nesse ponto aqui, certo? Ou nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Mas onde começou aqui, ó? Começou aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui, ó, testou aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Quem compra nos testes, ó, alcançou lá 2.600 pontos. Não participou desse pullback aqui, ó, que deu, tá certo? Perdeu aqui, Fernando? Não, mas houve um pullback aqui e não participou, foi direto, certo? Ele é mais indicado também para o gráfico de pontos, certo? Ele aí é, olha aí, olha que coisa linda desse coisa aí, olha pra isso, olha só onde tá dando essa venda, pessoal.
Tá vendo? Olha aqui, ó. Gráfico de pontos, ó. Onde ele tá alcançando aqui, ó. 4.200 pontos. Direto, sem intervalo comercial aqui. Certo? Olha, ele deu a compra aqui, ó. Número de pontos, ó. Tá vendo? Ó? Direto. Entregou lá em cima 2.400 pontos. Alcançou, ó, 2.800 pontos. Só nessa pernada. Não participou desses pullbacks, tá vendo? Temos esse indicador aí. Certo? Aí, o cidadão, ele compra aqui, o operador compra aqui, ó, nessa entrada e esquece. Bota um stop. Eu vou até configurar, pessoal, uma ordem aí. Foi bom eu lembrar agora, falar. Eu vou configurar aqui uma ordem de stop móvel, certo? Onde ele vai andando. Poucas pessoas conhecem, algumas não conhecem. Muitas às vezes conhecem também, mas não utiliza. Às vezes não dá pra, enfim. Então eu vou programar aqui para vocês verem. A operação como essa aqui, a gente vai andando com o stop móvel, andando, e uma hora ele para lá. Ele mesmo automaticamente ele sai da operação, certo? Existe também essa forma de operar aí. Tranquilo? Vamos voltar aqui pro gráfico de 30 box. Olha aí o que é que ele está fazendo. Ele está vindo embaixo. Ó, só beliscou lá, pegou a ordenzinha da gente e vem testar aqui embaixo. Certo? Pegou uma, deixou a outra. Ele pegou 3 contratos e deixou um lá. Eu mandei ele pegar os 4, mas ele só quis pegar 2, né? Vamos manter aí. É natural ele fazer esses pullback, viu, pessoal? Aqui, como eu falei, aqui é uma máximazinha, tá vendo? É natural até ele romper aqui para baixo, se ele quiser. Só que se ele romper aqui embaixo, ó, a gente, ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu tô com 2 contratos aqui embaixo. Dois contratos aqui embaixo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Bom, aqui ó, eu vou colocar já até uma proteção aqui ó, pessoal, pra gente não perder nada nesse operacional aí, tá vendo? Nós estamos a 600 pontos abaixo aqui ó, e ele descer 600 pontos a gente não vai perder nada nessa operação, sabe por quê? O nosso ponto de compra, ela passou aqui para baixo agora, tá vendo? Ele não tá mais lá em cima, ele tá cá embaixo. A gente não comprou aqui ó, certo? Na prática aqui a gente tá cá embaixo. Aqui ficou só na teoria, a gente comprou aqui. Fizemos essa parcial aqui, não estamos mais abaixo ainda porque não pegou o último contratinho aqui que nós colocamos, certo? Detalhe, ele vindo aqui, ó, a gente estando no processo manual, a gente pode comprar aqui embaixo, certo? Ele está vindo testar. Qual é a diferença disso, Fernando? É que ele testou para cima já, certo? Mas aqui como ele deu entrada de compra aqui, ó, dificilmente ele vai chegar aqui, ó, e voltar aqui para baixo, sem fazer alguma coisa aí para cima, certo? Mas mesmo assim, a gente sabendo que é difícil acontecer, a gente já se precaver aqui, certo? Já viu aquele ditado que diz assim, é melhor um seguro do que 2 voando? Então, é isso aí que a gente faz. Se ele vier aqui direto aqui para baixo, a gente não perde mais nada nessa operação que nós fizemos, certo, pessoal? Se ele vir para cima, amém. É o que nós queremos. Tranquilo? Essas marcações aqui, pessoal, são marcações lá do passado. Olha isso aqui, ó. Indicações de compra, tal. E é isso. Pontos de entrada, pontos de saída, lá do gráfico de 60, ó. Aqui, ó, aqui era parcial, tá vendo? Essas compras que ocorreram aqui embaixo. Tá vendo? Parcial aí pra cima. Olha aqui, ó. Onde foi que deu a venda aqui, ó, pessoal, tá vendo? No gráfico de 60, ó. Deu nesse ponto aqui, ó, ele já se estendeu aqui para baixo a 4.500 pontos, certo? Quem assistiu já os meus vídeos aí anteriores, falando sobre swing trade no gráfico de 60, certo? Deu essa compra aqui também, a parcial nesse ponto, voltou aqui para testar a mínima, deu entrada de compra de novo, vocês entenderam? E olha onde foi pegar o alvo aqui. Esse alvo é do 60 aqui, ó, certo? Agora ele foi lá, ultrapassou esse alvo, tá voltando aqui para vir testar aqui para baixo. Ele pode romper aqui para baixo? Pode, Fernando. Pode fazer isso.
O nosso indicador está jogando para baixo aqui, certo? Ele tá. Olha aí, esse candle, tá vendo? Abriu esse candle agora. Esse candle é o que? Um martelo, né, pessoal? Só que se ele romper esse fundo aí, vocês vão ver o que vai acontecer com esse martelo. Ele vai dar uma martelada aqui para baixo, que vai parar exatamente aqui embaixo, ó, pessoal. Deixa eu botar essa linha aqui, ó. Pode ser que não aconteça hoje, mas eu vou botar. Só no simples detalhe de ele romper essa mínima aqui, ó, certo? Ele já vem por obrigação de vir buscar esse cara aqui embaixo, entendeu? Vou botar essa linha aqui bem grossa ela aqui, ó, para vocês entenderem como é que o mercado funciona. Às vezes a gente fica naquela coisa de martelo, não sei o que, beleza? Qual é o diferencial disso aqui? Ele não testou ainda para cima, tá vendo? Ele pode até vir aqui, até tirar a gente, ó, e depois para cima, beleza? Aí funciona o martelo. Aqui tá realmente naquela ideologia de realmente ele funcionar para cima, porque ele está testando primeiro para baixo, né? E também ele precisa buscar aqui esse indicador, tá vendo? Fernando, é o indicador que joga o mercado, que conduz o mercado, ou o mercado que conduz o indicador? O indicador ele acompanha o mercado, certo? E vai dizer onde ele vai parar, certo? Só que eu costumo dizer que o mercado ele puxa o indicador, certo? Ele que puxa o indicador. O indicador não leva o mercado, não conduz o mercado, nem tampouco o mercado, nem tampouco o indicador acompanha o mercado, certo? O mercado que puxa o indicador, ou seja, ele pode vir aqui em cima, ainda testar aqui em cima, para poder possivelmente até dar continuidade de queda, certo, pessoal? Vocês entenderam? É assim que funciona. Observe aqui, ó, que ele deu essa venda, depois ele veio cá, depois voltou novamente, tá vendo? Ó, ele voltou daqui para lá, certo? Então ele dá a esticada aqui, certo? Deu essa esticada. Então é isso aí que a gente vai ver. Só que o nosso foco principal não é candle de 60. A gente vem porque é uma análise que nós fazemos, né? Todos nós que temos conhecimento no mercado financeiro, nós temos por obrigação até de olhar esses tempos maiores, certo? Ainda que não seja tomada uma decisão a partir dali, mas é obrigatório nós fazermos isso. Candle de diário, vamos ver como é que está aqui. Por falar em candles maiores, vamos ver. Tempos maiores, olha aí, tá vendo? O que é que está acontecendo aqui, Fernando? Olha aí. No candle, num tempo maior, ele tem esse alvo aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Nesse ponto aqui, nesse candle aqui. Deixa eu botar um contador de candle aqui pra gente. Olha aí. Esse candle 1 aqui, ó. Tá vendo? Candle 1. Candle 1 do primeiro, é o primeiro candle do dia, pessoal. Do ano, né? Ó, deu 250 candle por ano, certo? 250 candles. E aqui é o candle 1 de 2023, primeiro dia do ano, primeiro candle do ano, certo? Então aqui, ó, no candle 243, ele pode, esse candle aqui, talvez não esse, mas amanhã, sei lá, ele pode vir testar aqui nele, certo? Possivelmente vir buscar aqui. O nosso indicador, ele deu compra nesse ponto, testou aqui embaixo, ó, deu recompra. Na verdade a compra aconteceu, deixa eu ver aqui. Não, aqui não vai constar porque não é essa. Deixa eu ver, deixa eu botar aqui, pessoal, para vocês. Peraí. Já que a gente está nesse ponto aí, eu já vou colocar aqui a estratégia de candle, tá vendo? Certo? Deixa eu pôr ela aqui. Vamos ver se vai mudar alguma coisa aí. Opa. Pegou. Bom, aqui, ó, pessoal, não deu entrada por essa programação aqui, certo? Entrada é o que? Automática. Mas pelo gráfico aqui, pelo gráfico, eu vou colocar o gráfico aqui pra gente ver. Olha aí. Gráfico.
Pronto, aqui, tá vendo, pessoal? Ele está em um processo de venda desde aqui, ó. Certo? Por esse gráfico, olha aqui onde deu a venda, tá vendo? Deu aqui, ó. É um gráfico mais conservador, tá vendo? Deu venda aqui embaixo e pegou 13 mil, ó. Chegando a 13.500 pontos. Daqui até aqui, certo? O que é que ele está fazendo aqui? Pullback, tá vendo? Fazendo pullback, certo? Ó, o pullback. Esse gráfico aqui é um gráfico conservador, esse indicador aqui, ó. Ele não participa desses pullbacks, tá vendo? Ó. Aconteceu essa venda, veio aqui embaixo, ó, entregou logo de cara 5.300 pontos. Depois ele voltou no zero aqui, poderia entrar novamente manual, tá certo? Se não, manteve na operação, ó. O máximo que conseguiu ficar negativo foi 400 pontos. Depois ele voltou na máxima aqui novamente, ficou aqui praticamente, ficou no positivo, ó, tá vendo? 600 pontos. E agora ele veio cá para baixo, ó, 13 mil, certo? E agora tá, ó, em 9.700 pontos, entendeu? A partir desse ponto de entrada aqui de venda. Então aqui nesse gráfico aqui não deu operação de venda, de compra ainda, certo? Tanto é que ele deu, ó, aqui é pullback, certo? Aqui ele já está automaticamente voltando aqui para testar fundo, entendeu? Já nesse gráfico daqui, ó, nesse indicador, ó, tá vendo? Ele é um indicador que ele é mais indicado para o gráfico de Renko. Ele deu essas entradas aqui, olha aí, 5.500 pontos, deu essa entrada aqui, ó, alcançou lá 3.400 pontos, deu novamente essa entrada aqui, tá vendo? Alcançou aqui 8.000 pontos, tá vendo? Essa entrada aconteceu também nesse mesmo candle, certo? Com essa saída aqui para baixo. Então é assim que funciona o negócio. Agora a gente vai voltar lá para o candle, o gráfico de box de 30, e vamos observar aqui o que é que ele quer fazer aqui pra gente, certo? Já testou aqui para baixo. Já testou aqui para baixo. Esse histograma aqui, pessoal, é muito top pelo seguinte, que ele não fica fazendo candles diferentes aqui pelo meio, tá entendendo? Confundir a mente aqui do operador, ele é muito claro nas coisas dele. Se tiver aqui, ó, se tiver azul escuro, certo? E der um azul claro, é o primeiro sinal de venda, certo? Se tiver na ponta, no amarelo, certo? Ó, quase que não acontece, mas acontece de vez em quando, certo? Isso aqui são gaps, ó, pessoal. Opa, aqui para trás. Vamos ver. Aqui, ó, são sinais, tá vendo? São sinais que não confirmam, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Azul, deu azul, foi um sinal de alerta, mas não confirmou lá em cima, tá vendo? Se vocês observarem, não tem venda lá, não tem entrada ali, tá vendo? Então não foi continuidade do movimento, certo? Um piscazinho de alerta. Então é isso. Quando ele tá, geralmente ele acontece aí do azul escuro para o amarelo, né? Ou seja, da compra para venda. Ele aparece, de vez em quando ele aparece esse sinalzinho aí, mas o que confirma mesmo é o candle amarelo, tá certo? Ele vai refletir justamente aqui no indicador, tranquilo? Eu coloco ele aqui para a questão visual mesmo, né? Para vocês entenderem que tem tudo isso aí. Tem gente que processa isso aí com mais riqueza de detalhes, né? Leva isso mais em consideração, tá certo? Não que aqui precise, mas às vezes é o operacional de cada um, certo? Então eu coloco aqui para dizer também que tem esse recurso aí, tá certo, meus amados? Bom, seguinte, eu vou encerrar aqui essa parte dessa aula, certo? Aqui já é a segunda aula, ou terceira já, né, pessoal? Hoje as aulas estão tão rápidas aqui. Terceira aula, tá certo? Desse dia. Quem não assistiu às anteriores aí, eu recomendo que assista. Hoje foi uma operação bem direta aqui, certo? Não foi um dia de várias operações, certo? Mas a gente está aqui garantindo o nosso, ó, certo? Nós estamos aqui nesse momento com R$800 em mãos, operando suavemente. Tranquilo, meus amados? Vamos para a próxima aula aí. Agora é a 3.
Certamente hoje a gente vai estender mais um pouco. Tranquilo? Mas é isso. Nos encontramos na próxima aí. Deixa o like, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Compartilha com seus amigos, familiares e vamos pra lá. Aqui é um ambiente, pessoal, familiar, certo? Pode colocar todo mundo na sala aí pra assistir, que é tranquilo. Fica bem confortável aí, ok? Um abraço, fica com Deus aí.